Alô? Sim, Conseguem me ouvir? sim. Bom, boa tarde a todos e todas. É com grande satisfação que vos dou as boas-vindas a este encontro promovido pela Corporate Business School, Escola Superior de Gestão Corporativa e Social, num momento que marca não apenas a celebração institucional, mas também como o lançamento de uma nova plataforma de pensamento estratégicos global. Meu nome é Aires Pinto Júnior e é uma honra estar aqui convosco como host deste webinar. A minha ligação com a CBS surgiu através do convite do professor Dr. Lourenço, que me apresentou este projeto inovador e visionário. Após uma visita inicial, fui gentilmente convidado a integrar esta iniciativa, que nasceu da investigação acadêmica da Tamares da Silva, no âmbito do seu mestrado em Gestão de Empresa, ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, como parte do processo de obtenção do grau de mestre, Masters of Science Diploma. Além disso, fui convidado a colaborar na implementação da inteligência artificial no contexto de trabalho da CBS, contribuindo com soluções estratégicas, desculpa, práticas que reforçam o compromisso da escola com a inovação ética e digital inclusiva. Desculpa, estou um bocado constipado. A CBS representa uma proposta educativa ousada que articula tecnologia e sustentabilidade e pensamentos críticos com o objetivo de formar líderes capazes de enfrentar grandes dilemas da nossa era digital. Hoje damos início à Cátedra 4G, 5G, Corporate Business School e Sustentabilidade, um espaço de investigação e diálogo interdisciplinar sobre temas como deslocalização, smartphonização, conectividade global e inclusão digital. Este evento conta com a presença do ilustre professor Emerson Randes Pinha, CEO da VTX 365 e da Conexus 21, cuja trajetória internacional é marcada pela excelência em transformação digital com impacto social. Convido a todos os participantes a se envolverem ativamente e questionarem, refletirem e contribuírem para este espaço de construção coletiva do conhecimento. Sejam muito bem-vindos, vamos nos construir um futuro com propósito. Passo a palavra. Obrigado, obrigado. Eu vou passar a palavra à professora Paula e deixar o resto com a professora Paula. Por favor, Paula, professora Paula Nhantum. Por favor. Muito obrigada, professor Lourenço Dias. Boa noite a todas e a todos mais uma vez. É com imenso prazer que aceitei o convite formulado pelo professor Lourenço para fazer a moderação deste precioso webinar. O nosso evento terá como principal apresentador o professor Emerson Randes Pinha. O professor Emerson Randes Pinha é um renomado na área da globalização. Ele que é CEO da VTX 365 e da Conexus 21, empresas focadas em transformação digital com inteligência artificial, internacionalização de negócios, assim como líder de inteligência artificial da Microsoft e da Salesforce. Atua também como conselheiro de negócios e líder de iniciativas de internacionalização entre a América Latina, Europa, África e Estados Unidos. É também autor da Kenworth, speaker e especialista em inovação aplicada a resultados sociais e econômicos concretos. Portanto, quero desejar boas-vindas ao professor Emerson Pinha ao lançamento da nossa cátedra 4, 5G da Corporate Business School. Muito prazer e tenha a palavra. Obrigada. Bom, boa tarde, espero que todos me ouçam bem. Eu vou compartilhar aqui meu conteúdo. Muito bem, eu preparei. Me ouvem bem, certo? Sim, senhor. Sim, Eu sim. preparei. Muito obrigado. Primeiro,
muito obrigado pelas palavras, professor Dr. Lourenço, professor Helder, professora Paula. É com muita satisfação que eu me encontro aqui na presença de vocês e com muita alegria em poder lançar essa cátedra de 4G, 5G, Corporate Business e Sustentabilidade. E sempre, uma vez mais, quando precisarem, fique à vontade. Eu preparei o formato dessa apresentação, um formato que fosse depois passível de distribuição para todos os interessados. É um PDF que é quase um e-book daqui a pouco. Então, a gente pode evoluir, nós podemos evoluir na sequência, no futuro, o conteúdo desta apresentação. Rapidamente, para me situar, né, e situar a todos quem eu sou, né? Então, como bem disse a professora Paula, eu sou CEO de duas empresas ligadas à tecnologia. Uma delas é um implementador de soluções Microsoft, chamado VTX 365, que existe há menos de um ano e que foi fruto justamente da minha saída da Microsoft, onde eu liderei a área de Copilot, que é o assistente da Microsoft para o Office 365 e para soluções de negócio como CRM e ERP. E, além disso, eu já tinha e passei a intensificar mais os esforços na Connexus 21, Connexus de conexão, de construir pontes num século 21. E essas pontes hoje estão sendo construídas entre Moçambique e Estados Unidos com muita alegria. Eu sou um grande entusiasta da comunidade lusófica, como bom brasileiro, eu tenho grande admiração por toda a nossa comunidade. Vida inteira trabalhando, não digo vida inteira, mas mais de 20 anos trabalhando com a transformação digital. Hoje eu também tenho um podcast bastante interessante chamado 30 Minutes of AI, ou 30 Minutos de IA, e no final deixo nos créditos para que os estimados professores possam replicar para seus alunos, e com muita alegria nós podemos pensar também em ter conversas entre nós para disponibilizar para eles no futuro. Eu tenho também um método de vendas que eu chamo de Pine, porque eu sou Pinha, então em inglês é o Pine aqui, como me conhecem, que ele é focado em prospecção, iniciação, a necessidade de mapeamento e o engajamento com o valor, tendo a inteligência artificial como motor, sendo acessado pela web ou por um simples celular, que é uma parte do nosso tema de hoje. Mas meu grande foco no fim do dia é o trabalho na intersecção entre estratégia, tecnologia e impacto social. Hoje eu vou falar muito dos três, é uma visão geral e que, mais uma vez, o professor Dr. Lourenço me põe à disposição para aprofundarmos qualquer um desses temas ao longo do desenvolvimento da cátedra. E o meu grande objetivo é conectar todas as regiões globais, sobretudo naquelas que eu tenho mais foco e mais conhecimento e mais conexões. América Latina, de onde venho, Estados Unidos, onde eu moro, Europa, onde sempre estou, estarei com um evento de AI Tour na semana do Web Summit, em Portugal, e, claro, África, aqui. Falamos um pouco desse processo, então eu deixo um pouco das minhas atribuições no documento que vou disponibilizar com todos. Então, aqui é um highlight de alguns momentos da minha carreira, sobretudo os últimos 10 anos da Microsoft, onde eu liderava muitas conversas com líderes mundiais de grandes corporações, como o banco JP Morgan Chase, que é o maior banco do mundo e o maior banco dos Estados Unidos. Precisamente essa foto foi tirada numa sala de um EBC na Microsoft, que é um Enterprise Business Corporate Meeting, né? Onde nós reunimos sempre toda a liderança da Microsoft com a liderança dos demais clientes, né, em encontro peer-to-peer, ou seja, se eu tenho o presidente do JP Morgan Chase, eu tenho Satya Nadella, que é o presidente da Microsoft, e era o meu big chef no período em que eu estive lá. Tenho, como disse, uma série de iniciativas, né? Palestro muito
estou produzindo uma série de e-books, muitos inclusive gratuitos, que com alegria poderia disponibilizar também ao acervo da CBS, muito focado também nas questões de agentes de IA, que isso abre um universo impressionante para empreendedorismo digital, de governança e internacionalização de IA, na medida em que nós, sempre de uma maneira ou outra, vamos precisar de regulamentação nessa revolução, né? A tecnologia veio muito rápido, nenhuma tecnologia foi tão rápida na sua disseminação até hoje, e por isso, agora, nós precisamos não dar um passo atrás, mas um passo à frente nessa governança. E sempre com esse meu foco, articular pontes entre as regiões e com um olho especial na comunidade de língua portuguesa, né? Então, meu grande foco é a democratização de oportunidades via IA com smartphone, ou seja, o que o professor Dr. Lourenço sempre disse, a smartphone e globalização. Esse processo ele tem maturidades diferentes em cada região do mundo. Nos Estados Unidos, extremamente avançado, já estamos além disso, no Brasil, extremamente avançado, e na Índia, estamos além disso. A Europa, embora tecnologicamente avançada, ela ainda tem um grau de conservadorismo nos seus negócios, que ao longo do tempo tem sido quebrado, e regiões da Ásia e da África, em que isso, de fato, pode mudar exponencialmente a qualidade de vida do cidadão. Aí falamos muito mais em relação à vida, em termos de upskilling, ou seja, incrementar o conhecimento, sobretudo dos jovens, a inclusão produtiva nessa next gen, que é o que eu chamo, nas pequenas e médias empresas, e na economia criativa e economia circular, né? Nada como smartphone para suportar tudo isso com web e inteligência artificial. Ou seja, é uma enorme alegria estar aqui em Moçambique, participando do lançamento da cátedra 4G, 5G, Corporate Business e Sustentabilidade da CBS, da Escola Superior de Gestão Corporativa e Social. Para mim, esse momento vai muito além do que simplesmente um webinar ou uma palestra, mas é uma oportunidade muito importante de construir pontes reais, conexões entre continentes, culturas e ecossistemas, unindo a África, a América Latina, a Portugal e o mundo todo num propósito comum, que é colocar a tecnologia a serviço do ser humano. Vivemos uma era em que a conectividade e a inteligência artificial não são apenas ferramentas técnicas, mas forças capazes de redefinir economias, profissões, modelos de negócio e sociedades inteiras. É como se todo mundo tivesse voltado para a linha de partida na Fórmula 1 e que a Fórmula 1 fosse um pouco igualitária no sentido de partir novamente. Os 24 carros de Fórmula 1 alinhados na mesma posição do grid. Claro que um ou outro sempre terá um motor mais forte, né? Um combustível melhor, os pneus melhores, mas é isso que nós estamos tentando fazer justamente nos países emergentes, sobretudo América Latina, África e regiões da Ásia. Como que a gente, mesmo com combustível um pouco pior, com carro não é uma Ferrari, mas como que nós podemos entrar nessa briga, ter protagonismo e, mais do que tudo, transformar a sociedade. Alguma palavra, professor Lourenço? 20 valores, 20 valores. Pode continuar. Muito bem. Não se trata apenas de ciência, inovação, negócios, trata-se de oportunidades concretas e acessíveis, né? O smartphone está na mão de todo mundo, praticamente em todas as classes sociais. Repito, é óbvio que cada país tem sua realidade social. Quando eu falo de um Brasil, que é um país emergente, de fato, o smartphone já está na mão, inclusive, da classe E, né? Da classe mais pobre. Obviamente, outros países da América Latina, países da África, têm regiões de extrema pobreza que talvez ainda não se chegou para todos, mas mesmo assim ele consegue mudar. Agora, da classe média baixa para cima, e que é uma grande parte do país, inclusive olhando os números de Moçambique, sobretudo Maputo, claramente percebe-se que o smartphone é uma ferramenta democrática e que, potencializado pela inteligência artificial, se tornou a nova fábrica, a nova escola,
e um novo escritório do século XXI. Ou seja, um dispositivo que permite a qualquer cidadão, seja em Maputo, São Paulo, Lisboa ou Luanda, participar da economia global e gerar impacto econômico, social e cultural. Isto é impressionante, é algo muito poderoso e é um grande privilégio vivermos num mundo como esse, nessa situação, com esse sentido. Há outros problemas no mundo, obviamente, que não é um privilégio, mas com essa revolução tecnológica, sim, é um grande privilégio. Então, minha missão nessa aula é muito clara, é mostrar esse pequeno aparelho que pode ser transformado em uma poderosa máquina de impacto econômico e social. E por isso eu organizei em 4 grandes blocos. Primeiro, bloco 1, o contexto da cátedra e a revolução da conectividade. O bloco 2, o conceito de smartphone e globalização e a questão da localização, eu adoro uma palavra chamada glocal, que é globalização e localização. Como eu transformo o meu negócio local em global, como eu tenho soluções globais customizadas para o local. As aplicações em carreira, vidas e negócios e o papel da comunidade lusófona nesse movimento coletivo. Antes de eu iniciar a parte 1, algum comentário, por gentileza, alguma interação, elas são todas bem-vindas, professor Dr. Lourenço e demais membros dessa chamada. Não sei se o professor catedrático da Machandia está aí. Não sei se o professor catedrático da Machandia está aí. Estou sim, estou a ouvir com muita atenção e pronto, aguardo aqui que o professor diga o que é que efetivamente tem como arquitetura do que é este contexto de cátedra e o que é proposto fazer e é suposto, digamos assim, pôr em prática, não é? O planeamento, a execução, os tempos, os players, pronto, estou com alguma expectativa relativamente a essa questão. Muito obrigado. Professor Macou, quer dizer alguma coisa para iniciarmos a aula? Professor Macou. Podemos avançar, professor. Então, vamos avançar. Muito obrigado, professor Dr. Lourenço. Essa parte 1, então, ela fala muito do contexto da cátedra e a revolução da conectividade. Deixando muito claro que essa aula ela dá um panorama geral sobre o tema, ela não entra tão profundamente, obviamente, em aspectos técnicos, mas olha nos aspectos de impacto, né? Mas sim, mencionando players, mencionando possibilidades, mencionando possíveis casos de uso, inclusive para o Moçambique e para a África e para todo o mundo. Ela nasce, como eu disse, em um momento histórico, né? O 4G e o 5G não são apenas avanços técnicos, mas sim infraestruturas bastante críticas, como rodovias digitais que possibilitam a transformação em setores como, obviamente, educação, saúde, agricultura, finanças, energia, indústria, serviço, na vida de todos nós. Eu conheço casos em que eu pesquisei em que existem pescadores em uma ilha em Madagascar, que uma pequena ilha, conectada à ilha de Madagascar, que conseguem vender seus peixes mais do que vendiam antes, porque têm acesso a um telefone celular e conseguem fazer negócios a respeito disso, e tantos outros grandes exemplos, né? Então, a revolução da educação, que é o que eu coloquei aqui nessa imagem, é algo que pode efetivamente transformar mais do que qualquer outro método de ensino no passado. Todos nós estamos aqui assistindo via Teams, mas poderemos estar num telefone via Teams em qualquer lugar. Eu, hoje, muitas vezes, tomo aulas dos meus cursos, que eu também estudo, me especializo, de qualquer ponto. Eu viajo muito, faço palestras, faço consultorias e estou o tempo todo em contato. Sou um privilegiado por poder fazer isso. Mas, repito, inclusive na primeira aula na CBS, em outra experiência aqui na CBS que nós demos, professor Dr. Lourenço, há que se lembrar de um dos seus professores que estava em uma região erma e que a energia elétrica às 6 da tarde era cortada.
né? E ele pôde acessar via gerador com seu telefone celular. Isso é uma grande ferramenta de inclusão social. E é nisso que eu quero olhar. Primeiro com o 4G, né? Que ele ainda em Moçambique é bastante disseminado. Nos Estados Unidos e no Brasil, ele já é a segunda, digamos assim, rede de backup. Eu acho que o Brasil é muito forte nisso, os Estados Unidos não, mas todo mundo emergente é. O WhatsApp é uma solução que transformou a comunicação pessoal e agora empresarial em todo o mundo, inclusive em nossa região, nossos países de língua portuguesa. Hoje é possível para qualquer negócio, de qualquer tamanho, através de uma solução como um Twilio, que custa $15 por usuário por mês, você conectar a sua empresa de serviços ou conectar sua empresa que vende algum produto numa plataforma de e-commerce e gerar, por exemplo, um agente, um chatbot, um agente de comunicação conectado ao WhatsApp, para que qualquer pessoa de qualquer empresa, via o próprio WhatsApp, comece uma conversa com este agente, com o toque humano por trás, ou seja, um agente em linguagem natural que vai entender essa conversa e vai, inclusive, podendo até fechar um negócio via WhatsApp. Nem estamos falando isso das questões pessoais. Por exemplo, existem hoje plataformas de idiomas e o ensino da língua inglesa cada vez mais é crucial nesse mundo globalizado de smartphones, de web, internet e de IA pelo WhatsApp. Então, imagine que você tem um buddy, um colega, um amigo no WhatsApp em que você vai treinando o seu inglês e tirando suas dúvidas. Isso já acontece. Do ponto de vista de novas atividades empresariais e novas ocupações do ser humano, o 4G e o smartphone foram muito importantes. É o que nós chamamos de economia circular. Todos nós tentamos, e é difícil, mesmo eu tenho 55 anos, professor Lourenço, quase já não me lembro como que eu vivia sem Uber, ou sem o Bolt, lá de Lisboa. Como que eu conseguia viver sem essas soluções? Porém, por trás de cada carro tem um motorista. E ele só consegue ser motorista do Uber porque ele tem um telefone celular, porque ele tem um aplicativo. Então, só no Brasil há a perspectiva, um número de 7 milhões de pessoas que foram incluídas no mercado de trabalho porque têm o celular e porque têm um carro ou alugam um carro. Mas o celular o smartphone é o mais importante para que ela bote comida na mesa da sua família. Isso é incrível, nós normalizamos esse processo todo. Obviamente, idem com Bolt, seja Lisboa, São Paulo, Maputo, idem com os táxis conectados, que antes tinham que ficar num ponto específico esperando passageiros, e agora conectados pelo telefone celular, sem nenhuma outra tecnologia além disso, conseguem receber os chamados de sua comida. Assim como nós estamos ocupados, professor Helder, dando aulas e trabalhando, e estamos com fome, e não dá tempo de trazermos a nossa comida ou irmos para casa, nós podemos pedir um Glovo, não é verdade? Aqui nos Estados Unidos é o DoorDash, no Brasil é o iFood. Quantas cadeias de valor foram abertas com o uso do smartphone, da internet agora, da inteligência artificial? Aplicativos como o M-Pesa no Brasil, em Moçambique, Quênia, ou como o Pix no Brasil, que é a maior solução de inclusão financeira, o que chamamos da inclusão dos desbancarizados. Ou seja, muitos cidadãos sequer tinham uma conta em banco e não podiam transacionar em nível pessoal e em nível empresarial. Mesmo uma pequena empresa, um cidadão comum hoje pode, por essas ferramentas digitais que estão presentes no smartphone. No Brasil, o Pix incluiu mais de 40 milhões de pessoas que antes não estavam no sistema bancário. Ainda outros exemplos, uma OLX, um Mercado Livre, um eBay, que é uma economia sem dúvida nenhuma circular, que surgiu nos anos 90, foi evoluindo, e o 4G, nisso tudo, foi o grande
divisor de águas que popularizou o consumo digital. Hoje, 60% a 65% do tempo, qualquer um de nós acessamos a internet vem do smartphone, e os demais de um computador como estamos agora. Porém, o 5G ele já trouxe, ou está trazendo, uma velocidade 100 vezes superior à do 4G, uma latência quase zero. Para quem não sabe, o que é latência é o tempo entre uma solicitação, um request no teu telefone ou no teu computador para ir até o servidor dentro do data center e voltar com a informação. Então, quando você manda um e-mail e aquilo é praticamente instantâneo, ele percorreu um caminho. Ele foi de Moçambique para um data center, possivelmente em alguma região que tem esse data center, que na África pode ser South Africa, pode ser Quênia, pode ser Nigéria, pode ser Europa, pode ser Brasil, e retorna pela fibra ótica, isso em milissegundos. Quanto mais eu reduzo isso e o 5G proporciona, mais é preciso e mais negócios podem acontecer graças a isso. Isso que, por exemplo, se permite ter carros autônomos. Imagine em São Francisco, em uma série de cidades que já existem carros como Ubers, como táxis da Google, sem motoristas. Não existe motorista. E ele só é possível por causa dessa latência praticamente zero, porque em tempo real o carro se conecta aos satélites via o 5G e ele consegue ler a rua via inteligência artificial e câmeras e sensores, se comunicar via 5G e tomar decisões. Isso seria impossível no modelo anterior. E, repito, democratiza a produção digital e o que chamamos da indústria 4.0, que é a robótica avançada, que é o IoT, Internet das Coisas, Internet of the Things. Isso só é possível de maneira precisa com, efetivamente, com o 5G. Quais são as oportunidades, sobretudo, para a nossa sociedade, olhando para o nosso umbigo aqui dos países emergentes, né? Quantas escolas rurais em Moçambique, em Cabo Verde ou na Guiné-Bissau podem imediatamente acessar conteúdos de Harvard, MIT, Universidade de São Paulo, a USP, Universidade de Lisboa, diretamente de um smartphone ou de um tablet, no exemplo daquela foto daquela minha linda garota acessando o tablet, né? A informação, ela está disponível, ela está, na maioria das vezes, gratuita, para que outras universidades, outras escolas e até ensinos de base consigam acessar esse mesmo material. Mas, Emerson, em inglês, poxa, isso também já não é um problema. Hoje, rapidamente, qualquer um faz uma cópia, cola e traduz com perfeição em um aplicativo, por exemplo, como o ChatGPT, na versão gratuita, que está disponível para todos. Nas questões de saúde, telemedicina como apps como Ada Health, ou soluções integradas ao Ministério de Saúde do Moçambique, poderiam, de fato, acelerar os processos, por exemplo, de marcações de consulta. Eu não tenho em detalhes como funciona no Moçambique, mas estudei um pouco, porém em Portugal e no Brasil, esse é um processo, e igualmente nos Estados Unidos, é um processo crítico. Você precisa de um médico, se você não estiver, eu brinco, morrendo, você tem a tua consulta médica para muito longe. Muitas vezes não, porque o médico só está disponível daqui a 3 meses. É por burocracia, por entraves, por já ter um processo que vem dos anos 70, 80, né? Então, Moçambique, como nação, a partir de 75, muitos dos processos são os mesmos. Então, como se pode modernizar para que dê para o cidadão e profissionais da saúde, em um smartphone, um app que conecta pacientes e profissionais, que rapidamente se marca consultas, ou se pode ter consultas remotas, que é o caso de Estados Unidos e Brasil, pós-Covid, pós-pandemia. Imagine para a agricultura. Moçambique é um país rico em agricultura, onde se pode ter drones conectados ao 5G,
ou seja, drones, que olham as plantações, seja em Nampula, em Maputo, seja no Alentejo, em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, em que ele consegue perceber, apenas filmando, conectado ao 5G e à inteligência artificial, se há uma praga, se há, de fato, um animal que, de repente, esteja causando problemas em uma determinada área de plantação, se há áreas de oportunidade, se há um pedaço de terra do Acre que produz mais que o outro, enfim, a tecnologia faz com que, e uma simples implementação dessa faz com que o grau de produtividade de uma área agrícola aumente de 2 a 3 vezes quase que de imediato. Repito, nas finanças, como falamos, a expansão de soluções móveis, seja a M-Pesa, seja o Pix, seja o MBWay em Portugal, que é o telebanco remoto, enfim, nos Estados Unidos chama-se Zelle, ambas incluem aqueles que não estavam no sistema financeiro, no sistema bancário, apenas por terem um celular. Então, isso é fantástico. Quais são, evidentemente, os grandes desafios? A infraestrutura que é desigual, olhamos para regiões que já têm ótimas coberturas, como Maputo e Beira, por exemplo, mas zonas rurais ainda estão isoladas e dependem ou da internet via satélite ou de alguém que tenha um compartilhamento de internet, né? Ainda, claro, as questões dos custos. Sabemos que um gigabyte de internet pode custar muitas vezes do que a renda de muitas famílias. Então, isso é algo em que, na medida em que todos vão passando a utilizar e vá se ganhando escala dos negócios, automaticamente o custo deve cair e incluir. Isso aconteceu num país como o Brasil, que também é um país que tem muitos desafios econômicos e tem uma classe média baixa e uma classe baixa muito, muito grande, e isso com o tempo aconteceu, e na medida em que caíram esses custos, todos puderam ser inclusos. E, claro, há uma lacuna no ensino, na educação digital, né? Acesso, necessariamente, não significa a competência digital. É preciso ensinar como usar a tecnologia de forma produtiva, empreendedora, ética e responsável. E é justamente isso que estamos fazendo nesse momento, né? Estamos aqui todos nós refletindo como utilizar essa tecnologia de maneira produtiva, de maneira ética, como fazer com que, sobretudo, jovens que ainda têm mais anos aí pela frente, que vão buscar estar cada vez mais participantes como membros ativos da economia, como que eles podem se retransformar para desejar que o futuro deles seja melhor que o nosso futuro, né? Na comunidade lusófona, o Brasil já inovou fortemente com o Pix. O Pix ele vai ser, inclusive, a base de transações digitais para o BRICS, que é o bloco econômico onde o Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e tantos outros participam, que é o bloco agora que se opõe à União Europeia e aos Estados Unidos. O Pix é o protagonismo em e-commerce impressionante, seja virtual ou seja até real. Você, em milissegundos, consegue efetuar uma transação que antes você comprava um produto, esperava a confirmação da Visa, da Mastercard, de um banco, para que se tivesse a aprovação daquela conta. Hoje, de fato, é em milissegundos e muitas vezes a mercadoria chega no dia seguinte e isso movimenta a economia. Em Moçambique, né, a inclusão financeira é extremamente reconhecida mundialmente. Em Portugal, uma série de apps e startups como a Umbabel para tradução, a Talkdesk para contact centers, ou seja, áreas de atendimento ao cliente com alcance global, e tendo as pessoas conectadas a essas áreas em suas casas, muitas vezes com o computador conectado a um smartphone. Então, hoje, ao invés de ter uma central de atendimento com 1.000 pessoas em Lisboa ou no Porto, as pessoas podem estar cada uma em suas casas, inclusive em Moçambique, em Angola, em Guiné-Bissau, em Uberlândia, Brasil, que são centros que têm centrais de atendimento. Na Índia, elas podem estar nas suas casas apenas com o sinal do telefone celular passando como
um hotspot para seu computador e trabalhando e gerando renda. A conectividade estratégica, que já vemos aplicada à mineração e energia em Angola, que é um grande produtor de petróleo também, isso na Nigéria, ou seja, há um papel brutal da conexão 4G e, sobretudo, a 5G na democratização dos processos de negócio, na inovação para cada cidadão, do mais simples ao mais sofisticado, em termos de estudo, para que se possa melhorar seu padrão e conceito de vida. Cabo Verde, um grande hub de tecnologia, nasce, né, dentro das limitações do tamanho de Cabo Verde, e isso é impressionante, o que iniciativas no mundo inteiro têm acontecido. Isso me apaixona demais. É óbvio que eu vou ao Vale do Silício 3, 4 vezes por ano na região de São Francisco, não vou à China por uma questão geopolítica, porque eu moro nos Estados Unidos, não é conveniente agora, mas em todo o mundo há esse movimento, né, de tentar construir pequenos hubs tecnológicos, e iniciativas como a nossa são muito bem-vindas, de evangelizar a sociedade e os profissionais. E a pergunta central desta primeira parte é como transformar essa conectividade em impacto real e mensurável na vida das pessoas. E a resposta começa neste conceito de smartphone e globalização. Eu gostaria de convidar o professor Dr. Lourenço, se tiver alguma palavra, porque eu sei o quão especial é essa cátedra para o senhor por motivos profissionais e pessoais. Então, espero ter estado à altura de explicar um pouco deste conceito, professor doutor. Muito obrigado. Estou aqui para aprender. Obrigado, professor. Muito bem. Na parte 2, falamos um pouco, então, de irmos mais além. Como que a junção entre o smartphone conectado à web e a inteligência artificial são, de fato, um novo grande instrumento de globalização. Quando falamos em globalização, pensamos em grandes empresas e tratados comerciais. Mas hoje a globalização literalmente está na mão de cada um de nós. O smartphone conectado à inteligência artificial, de fato, faz uma transformação brutal, gigante, sobre a perspectiva de cada um de nós em evoluir como ser humano, evoluir como profissionais e buscar conhecimento e, obviamente, buscar receita e buscar uma melhor condição da nossa família. O coração da smartphone e globalização é, o mundo conectado não depende mais de fronteiras ou multinacionais. Esperamos que continue assim, que o mundo continue globalizado. Com o celular e uma ferramenta de IA, qualquer pessoa pode ser global, produtiva e economicamente ativa no seu país, o local. Lembre-se da expressão local, né? Globalização, mas localização, glocal. Qualquer pessoa pode estar imbuído nesse meio. Então, o smartphone hoje é uma câmera de cinema. Jovens moçambicanos, angolanos criam conteúdos virais nas plataformas, multiplataformas de mídia social, é um banco digital, é um escritório portátil, estamos todos aqui falando via Teams, eu estou no meu computador porque estou apresentando, mas eu poderia muito bem, novamente, estar tomando esta aula de um café, de um aeroporto, de qualquer lugar. Ele também pode ser uma loja virtual, uma série de aplicações de negócio em que, com poucos cliques, se cria uma loja para vender o meu produto. Então, eu faço artesanato em Maputo, ou eu dou aulas de consultoria e dou consultoria de tecnologia em Maputo, eu posso me promover nessas aulas virtuais. Eu não vou me dar como exemplo, obviamente eu domino a tecnologia, mas eu conheço pessoas que não dominavam a tecnologia e fizeram em um ano mais de R$1 milhão, o que deve dar quase $200 mil de renda no Brasil, porque criaram algo assim a partir de um celular, mais nada. Claro que as realidades dos países são diferentes, mas colocando cada um no seu lugar de hoje, não considere os $200 mil, mas sem dúvida seria uma receita muito substantiva, significativa, para a sociedade, seja de Moçambique, seja do Brasil, seja de Angola, seja de Portugal, inclusive aqui nos Estados Unidos. Sala de aula no celular, como dissemos, né? Então, hoje, sabemos que existem uma série de cursos. Eu acho que o case do Duolingo
é muito importante. O Duolingo começou como uma aplicação free para idiomas, com 7, 8 idiomas básicos, e isso fez, e ainda potencializado nos últimos 3 anos com a inteligência artificial generativa, fez o app explodir em tempos de Covid, né? Porque as pessoas estavam, na sua maioria, nas suas casas e buscavam algo para fazer, alguma maneira de se conectar, e o app explodiu, e hoje o maior número de alunos de idiomas no mundo está por uma aplicação de negócios. Não está sentado numa classe de aula, não está exatamente com um professor particular, mas está aqui, na palma da mão. Professor, como nós nunca morreremos, nós vamos construir aquilo que falta, né? Então vamos partir de um jogo que já passou do básico, né? Eu gosto muito de futebol, sou brasileiro, então vamos partir dos 15 minutos do segundo tempo, em que todos já aprenderam o básico, e aí sim, sempre o fator humano fará a diferença. Mas, só para ilustrar a potência do que efetivamente ele é hoje. Então, se no século XX a fábrica foi o centro da economia, no final da Revolução Industrial, no século XIX, e durante até os anos... quase o fim dos anos 90, a fábrica era o centro da economia. Claro, a China hoje ainda é o centro da economia em relação a fábricas, a sua instalação fabril, mas no século XXI, o smartphone é a fábrica portátil. Então, ainda mais agora com o papel da inteligência artificial, em que consegue traduzir idiomas em tempo real, com uma série de aplicativos, repito, free, escreve currículos e propostas de trabalho utilizando um Copilot ou um ChatGPT, inclusive na sua versão gratuita, edita imagem em vídeos, qualquer um hoje pode editar uma imagem em vídeo em uma qualidade aceitável, bem boa, utilizando soluções que também têm nas suas versões gratuitas, criar campanhas de marketing ou até desenvolver pequenas automações em soluções como Make, como N8N, como Zapier, inclusive nas suas versões gratuitas. Criar websites no Lovable, no Bolt, criar códigos no Cursor, sem necessariamente ser um desenvolvedor. E, de novo, utilizando ferramentas gratuitas. Isso é o nosso papel aqui da cátedra, como potencializar o cidadão, potencializar o estudante, potencializar o profissional, né, já que estamos numa business school, a tomarem o maior proveito da utilização do smartphone e da utilização da web e da inteligência artificial. Alguns exemplos concretos, né? Jovens com Biscate App encontram clientes para serviços informais e ampliam renda. Isso acontece muito no Brasil também, né? Então, eu entro no celular, eu preciso, não sei, trocar o meu chuveiro elétrico, porque e é verdade, tá, professor doutor Lourenço, eu não sei trocar, né? Então, eu tenho medo de tomar um choque elétrico. Então, eu consigo chamar, se tem um jovem no meu condomínio, ele vem e por $15 a hora, ele troca para mim. Demorou 2 horas, ele ganhou $30. Isso é algo que não existia na economia. Esse dinheiro ele foi praticamente fabricado, ele não existia. Nós geramos uma nova economia. Em São Paulo, empreendedores e empreendedoras criam lojas dentro do Shopify, que é uma plataforma de negócios, e automatizam os anúncios com IA e fazem um layout bonito no Canva, tudo gratuito. E elas conseguem competir com grandes redes. Ao lado de um anúncio da Macy's, ou no Brasil de uma Riachuelo, perdão, eu não pesquisei sobre uma loja de roupas, professora doutora Paula, aí em Moçambique, mas certamente você conhece, você consegue competir com a sua loja. Paula Fashion, está lá. Para quem olha no e-commerce, é a mesma coisa, né? Então, isso, repito, voltaram empresas grandes, pequenas, pessoas ricas, pobres, que estudem em um colégio privado, o público na mesma linha de largada. Isso é impressionante. Claro, sabemos que a fome, desnutrição, que o ambiente familiar, que o álcool, uma série de situações podem impactar, né, nessa evolução da família, mas cabe a nós, evangelizadores, professores, educadores, empresários, tentar romper com essa barreira e ajudarmos e formar mais Emersons, Lourenços, Helder, Paula, etc., para que possam ensinar os mais jovens, né? E isso vai desde, obviamente, a Lisboa, estudantes que completam seus cursos e ingressam num trabalho remoto
internacional. É impressionante a comunidade de desenvolvedores de tecnologia em Portugal, atuando para empresas aqui nos Estados Unidos. Eu tenho uma amiga que tem uma empresa só disso, em que ela aproxima desenvolvedores portugueses e brasileiros com empresas americanas. Em Luanda, evidentemente, os engenheiros monitorando as plataformas de petróleo e de energia, utilizando a IA no celular, de maneira simples, graças ao IoT, Internet das Coisas, há sensores ali nas plataformas. Em Nova York, há uma série de criadores brasileiros que, quando vão viajar, fazem seus vídeos no YouTube, mostrando como a cidade funciona. Eles estão se monetizando por aquilo, porque tem views. Ou seja, é uma oportunidade enorme, é uma série de oportunidades para suas carreiras, para suas vidas e para os seus negócios. E a pergunta que eu faço de transição dessa parte para outra é: como esse poder se manifesta concretamente nas dimensões de carreira, vida e negócios? É um tripé. E eu coloco um foundation, uma base, que é a sociedade onde vivemos. Então, a sociedade dos nossos países emergentes, países da comunidade lusófona, países da África e Moçambique, no sudeste africano. Como que isso pode se comportar? E nós, dessa cátedra, temos a responsabilidade de, como disse o outro professor, que, perdão, me furta o nome, criar ferramentas e ter claro as ações para executar cada um desses passos. Eu agradeço ao professor Lourenço, eu vi que me introduziu algumas pessoas importantes na sociedade moçambicana por e-mail, né? Pessoas ligadas à sociedade civil, ao governo, a empresários. Isso é muito importante, essa comunhão. Para quê? Para que possamos, de fato, impactar isso aqui, que é o que interessa para todo mundo no fim do dia, né? O poleiro está bonito, temos frango, temos ovos, mas, professora Paula, queremos omelete, né? Então, como que vamos impactar toda a sociedade? Professor Lourenço, quanto tempo temos? Professor Emerson, a aula é sua. Quando terminar a Muito obrigado. apresentação, temos mais 15 minutos para ouvir. Okay. Vocês têm alguma pergunta nesse momento em relação às duas partes? Não sei se está aí a professora Margarida Fernandes. Não sei se já chegou. Professora Paula Nhantum. Questões agora não. Qualquer Perfeito. coisa também podemos deixar ficar no chat. Penso que minha sugestão seria continuássemos e, havendo, podemos deixar ficando no chat. Obrigada. Essa é uma tática, professora Paula, de todo apresentador para poder salvar a voz. Há perguntas, eu posso tomar minha água e salvar a voz. Aproveite. Muito obrigado. Indo, então, para o que interessa, para o impacto, carreira, vida e negócios na era de IA. Então, se o smartphone, como dissemos, com a inteligência artificial, é a nova fábrica portátil, vamos examinar como ele já transforma carreiras, melhora vidas e cria negócios. Na carreira, chegamos a comentar a capacidade de revisar e traduzir currículos em segundos. Capacidade de, se eu tenho uma entrevista de emprego que é muito importante, eu consigo simular essa entrevista. Existem apps exclusivos para isso, ou eu simplesmente, no ChatGPT, versão gratuita, abro lá o microfone e digo: olha, eu queria simular uma entrevista, você me ajuda? E ele vai te ajudar, baseado em todo o conhecimento que ele tem dentro das LLMs, que são os Large Language Models, ou aquela grande base de dados, né, grande modelo de dados, em que ele busca as melhores práticas. Eu posso simplesmente entrar numa solução como o LinkedIn, que é uma solução universal. Dentro da área profissional é a rede social, é o Instagram do trabalho, e olhar quais são as profissões que mais estão na moda, ou que mais estão sendo requeridas, e buscar conhecimento via o próprio LinkedIn Learning, Coursera, Udemy e tantas outras plataformas de e-commerce, a CBS, né? Numa instituição formal, para buscar conhecimento e aí melhorar a minha performance e mudar a minha vida, né? Então, já há
uma série de jovens no próprio Moçambique aprendendo inglês técnico com IA que já podem concorrer a vagas internacionais. No Brasil, como eu disse, há candidatos que já fazem essa simulação, né, e há empresas, e tudo que eu digo aqui de oportunidade, imagine que você pode criar uma empresa de tecnologia com pouco esforço hoje para fazer isso e para começar a ganhar dinheiro, né? Em Portugal, uma série de profissionais migram para carreiras digitais apoiados por esse reskilling, ou seja, por essa educação em plataformas de IA. Né? Portugal é um grande país, mas ele tem um tamanho pequeno, ele é um grande pequeno país, como eu sempre digo, né? Então a economia acaba sendo um pouco sempre um gargalo para que a economia local possa efetivamente suprir suas necessidades. Então muitos profissionais hoje conseguem aumentar sua renda. Diga, professor doutor. Professor, é esta questão mesmo que eu tenho levantado em Portugal. Se olhar para Portugal, a dimensão, a estratégia, o pensamento do desenho estratégico é confinado, é reunido ao território. Eles não pensam, com a tecnologia, poder fazer chegar o modelo de universidade para as outras partes do mundo, pelo menos o modelo de organização. Eles não pensam fazer chegar um modelo que nós somos, em teoria, uma relação ainda grande com Portugal, por exemplo, das cartas de condução. O modelo que eles utilizam não tem marketing, ou nós também não temos marketing, para perceber que poderíamos começar a utilizar essas mesmas plataformas. Porque com a tecnologia já não podemos olhar Portugal da mesma forma como olhávamos. E um país pequenino. Porque um país pequenino é tão maior quanto maior tiver um bom smartphone. E com esse smartphone poder criar apps. Por exemplo, eu tenho dito que aqui no Tribunal de Contas já podemos simular a fiscalização das contas antes de mandar para o Tribunal de Contas. Porque o Tribunal de Contas, quando recebe o nosso processo de contas, né, das empresas ou das instituições, o Tribunal de Contas introduz esses conteúdos num software. É que esse software também já pode ser dispensado às organizações. Era isto. Portanto, esta é a minha visão para nós não olharmos Moçambique como um país do terceiro mundo e Portugal como um país pequeno. Porque a tecnologia quebrou esse conceito. Muito obrigado, peço desculpas. Não, perfeito, ótimo insight. E conectando um pouco, professor Dr. Lourenço, a sua história, o seu caso sobre o Tribunal de Contas, na Albânia, acabou de se criar o primeiro ministro feito por IA. Não sei se Vossas Senhorias acompanharam as notícias. Há um ministro da corrupção. Basicamente, todo o edital de compras do governo é feito por inteligência artificial, de modo que não há como empresas fazerem conchavos entre elas, né, acordos entre elas para que ora ganha você, ora ganho eu, ora ganha aquele, porém nós vamos superfaturar tudo. Né? Se o serviço é 1.000, vamos cobrar 2.000, né? Ora eu ganho, acabou. Porque com a inteligência artificial você consegue saber a média de custo desses produtos e não tem como. Então, só para dar um pequeno exemplo da onde podemos efetivamente chegar. Isso vale para a vida, né? A gestão das finanças pessoais, isso tem se tornado um problemaço para essa nova geração, né? Essa nova geração que ela é movida à dopamina, né? Que é aquele hormônio que nos dá a sensação de prazer imediato, né? E isso compromete o que os nossos pais faziam, que nós sempre quisemos fazer, que é precisamos guardar dinheiro para os momentos difíceis, né? Nem que seja um pouquinho. E essa luta hoje para suprir as minhas necessidades pessoais e os meus prazeres imediatos, muito por causa das mídias sociais, faz com que essa nova geração tenha um déficit, um problema com a gestão das finanças pessoais. Existem uma série de apps que ajudam isso, inclusive no Moçambique. Agora, repito, nós temos uma mentalidade, um DNA empreendedor dentro da CBS, dentro da Escola Superior. Como nós podemos também estimular
todos os nossos membros e nós mesmos a criarem outros apps ligados à realidade do Moçambique, sem Angola, da Angola, etc., para melhorar a gestão dessas finanças pessoais. Saúde, telemedicina, educação e aprendizado, eu acho que isso eu já falei bastante. Exemplos que eu fiquei realmente impressionado, as mães criando planos de estudos para os seus filhos usando a inteligência artificial, porque a mãe em Angola, ela é a head, ela é a chefe da casa, e mais, professora Paula, aqui, 50% dos lares. Então, ela não tem tanto tempo. E, repito, um chat GPT gratuito, um Copilot gratuito, ajuda a preparar a rotina de estudo do filho. Ela precisa tomar aquilo, né? Isso é impressionante. E negócios, como dissemos, seja nos e-commerce, está claro, seja com marketing digital, como que eu digo aquilo que estou fazendo, né? Então, como que eu posso criar agentes de AI? Eu queria chegar muito nesse ponto, professor Lourenço e professor Dr. Lourenço e professor Helder. Eu acho que temos aqui uma oportunidade de termos uma aula especificamente sobre isso, professores, porque os agentes de AI não apenas transformam os negócios, porque qualquer negócio agora pode ter 24 horas por 7 dias por semana uma central de atendimento para clientes, seja marcando visitas, seja vendendo produtos, seja respondendo dúvidas, respondendo pedidos de agendamento, né? Se é um salão de cabelo para cortar o cabelo, eu já não tenho mais esse problema, o professor Lourenço, doutor Lourenço está indo nesse caminho, mas é algo em que podemos ter uma pequena empresa, de fato, com esses agentes de IA usando, para as pessoas, para o consumidor é espetacular, porque eu vou ter um índice de satisfação muito grande com as empresas que têm. Poxa, uma sexta-noite eu lembrei que eu preciso e quero ir no barbeiro, né? Em espanhol, é na pelucaria, no sábado de manhã eu faço a barba, então quero ir sábado sim, sábado não, mas eu esqueci de agendar. Sábado, 10 da noite, se a pelucaria tem um agente de IA, eu consigo. E para ela ter um agente de IA, ela vai pagar quanto? Isso vai representar centavos daquilo que ela cobra pelo seu corte de cabelo, é muito barato. Então, como que eu consigo melhorar? E 3, que é a nossa vocação no nosso DNA, como que nós podemos empreender com agentes de IA? Criar agentes de IA, criar apps que criam agentes de IA. Então, eu dou um exemplo aqui, que é o ChatVolt, que é um parceiro meu. Eu acho que ele é outro que adoraria ajudar o nosso ecossistema da CBS, porque ele tem um ecossistema de vendedores de agentes de IA. Então, ele criou a base de agentes de IA, agentes de inteligência artificial, que são chatbots, né? Tá claro para todo mundo. Para qualquer área de negócio, desde um restaurante, um hotel, o RH, uma requisição de compras, etc., etc., para tudo. Pode ser conectado ao WhatsApp, inclusive, né? E ele abre, as licenças não são caras, há um investimento para a configuração do serviço, e ele pode abrir para qualquer pessoa que queira vender, professora Paula, este aplicativo, né? Então, eu posso ser um vendedor autônomo, eu faço minha conta no ChatVolt, tá? Estou falando de ChatVolt porque é um parceiro meu, devem existir outros assim também até na África, em Moçambique, em que eu vou vender, eu sou muito bom do segmento de postos de gasolina, de postos de combustíveis, e eu penso em que maneira os agentes de IA podem colaborar para atendimento, para pedidos, para comunicação entre um fornecedor que vai fornecer naquelas lojas de conveniência, né? O biscoito, etc. Eu posso fornecer esse agente para você, mas eu não faço nada, é a ChatVolt que faz. Ela coloca a carinha da loja de conveniência, da Repsol, por exemplo, e eu ganho dinheiro com isso, porque eu fiz a aproximação, vendi a minha consultoria, porque eu conheço muito bem isso. Repito, isso é uma baita oportunidade para o Moçambique ter, e sem dúvida nenhuma já tem, mas o mercado é enorme para isso, para ter mais startups que façam algo como isso. E mais que isso, escala em marketplaces globais. Então, um empreendedor no Moçambique, que pode ser um grande artesão, e Moçambique, eu pesquisei todo fim de semana, tem peças lindas em vários aspectos, ele pode vender no Etsy, que é o maior marketplace do mundo, a partir do Moçambique, na Amazon, evidentemente, no Fiverr. Eu, Emerson Pinha, estou lançando um marketplace para soluções de tecnologia, startup tecnologia, então
Seria muito lindo ter essa aproximação, professor Dr. Lourenço, com esse ambiente de startup, etc. Por uma incrível coincidência, meu sócio da VTX 365, ele já tem clientes em Moçambique. Ele ficou felicíssimo quando eu comentei da aula. Ele já fornece para o Standard Bank, para outras posições. Então, podemos fazer até um trabalho bonito nesse aspecto, né? Em São Tomé e Príncipe, artesãos já estão vendendo globalmente, né? Com a tradução das suas descrições dos seus produtos com IA para o inglês, para o chinês, não importa, né? No Brasil, aquela questão de sai caro criar novos designs de roupas para as costureiras, né? Costurarem, elas já conseguem fazer isso com uma Midjourney que custa R$ 50 por mês, algo como $10 por mês. Usam o Instagram para divulgar e colocam o agente para atendimento, ou seja, para o consumidor, ele acha a peça linda, no mesmo lugar que tem uma outra loja grande do Brasil lado a lado. Ele não vê a diferença. Então, isso, de novo, coloca todo mundo em uma situação de igualdade. A conclusão parcial que eu digo disso, professor Dr. Lourenço, é que o celular com IA não é consumo, mas produção de valor e transformação digital, nisso que a gente chama de economia circular. Toda a economia circular, trabalhando remotamente, seja criando uma roupa, um artesão, propondo um serviço de tecnologia ou de tradução, dirigindo Uber, entregando uma comida no Glovo, um professor do Duolingo. Duolingo não tem professores, são pessoas como todos nós espalhadas no mundo, que falamos inglês, falamos português, falamos, e que damos a nossa hora em troca de $7, de $8, enfim. É um dinheiro que não existia. Esse dinheiro foi criado graças a essa economia circular, né? E na minha última parte, dizendo qual que é o papel da comunidade lusófona nesse momento. Eu peço desculpas pela editoração, o PDF ele deu uma mudança, depois eu mando bonitinho para vocês, né? Se indivíduos já transformam suas vidas, imagine o potencial coletivo da nossa comunidade. São 9 países em 4 continentes, são 260 milhões de pessoas conectados pela língua portuguesa, né? Dos quais Brasil e Portugal, Brasil na América Latina, Portugal na Europa, evidente, todos os países dentro do espectro de Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau na África e, evidentemente, Timor-Leste, né? Que é um pouco afastado de todos nós, mas podemos ter muita cooperação nesse sentido, né? Modelos como o Pix e como o M-Pesa circulando na região. Como que nós criamos, professores, apps que podem tomar proveito da existência desses big apps, se conectarem a eles e transformarem ainda mais a vida de uma comunidade e gerar negócio para todo mundo, né? Portugal tem sido, professor Dr. Lourenço, embora eu concorde efetivamente com o senhor que há uma mentalidade ainda um pouco mais fechada, ao mesmo tempo tem um ecossistema de startups vibrantes. Prova disso é o Web Summit, né? Todo novembro, que é um dos maiores eventos do mundo, que acontece em Lisboa. Então, como potencializar efetivamente tudo isso, né? O Cabo Verde de Timor-Leste com suas vocações para o turismo, como podemos, de fato, potencializar. Guiné-Bissau tem uma música incrível, né? Guiné Equatorial também, como que podemos mudar os aspectos dos países da comunidade de língua portuguesa, porque sozinhos sabemos que avançamos muito pouco. É o exemplo que o professor Dr. Lourenço deu de Portugal. Sozinhos nós vamos avançar pouco, mas juntos podemos criar um bloco digital muito poderoso, e o smartphone e a IA são catalisadores dessa integração, né? Então, concluindo, eu quero concluir com uma mensagem simples, mas, ao meu ver, modestamente poderosa. A transformação não começa apenas em governos ou corporações, mas na palma da nossa mão, né? A gente sabe o quão importante é o apoio governamental e o apoio das grandes corporações. Isso está muito claro, é fundamental. Mas eu não preciso esperar sentado numa cadeira, né? Ela está aqui na palma da mão e na busca pelo conhecimento, né? Que eu acho que é o que todos nós estamos hoje sendo dedicados para que de Moçambique para o mundo, Moçambique, porque a ilustre escola está nesse querido país, qualquer pessoa pode aprender, empreender e gerar impacto com algo que já possui.
o smartphone. E com aplicativos gratuitos e AI é possível aprender habilidades, serviços digitais, vender produtos online e colaborar, repito, com pessoas de todo o continente. E isso já começa a acontecer. Nós temos que potencializar isso. Os jovens em Maputo, empreendedores em São Paulo, estudantes de Lisboa, de Coimbra, não apenas olharem mais os aspectos acadêmicos, que são muito importantes, né, mas ir para a prática, ir para a execução, criadores em Luanda, enfim, nós temos no mundo inteiro, e eu queria dar essa mensagem final de um filme uma película, um filme que eu amo, que é o Em Busca da Felicidade, do Will Smith, em que ele lá nos anos 70 para 80, ele não tinha tudo isso que nós tivemos, essa história é real, existe esse empreendedor, e ele conseguiu ir de uma situação de extrema dificuldade social, onde dormia em abrigos, na cidade de São Francisco, que era paupérrima nos anos 80, para ser um dos homens mais ricos do mundo. Não queremos aqui sermos pessoas ricas do mundo, não é esse o enfoque, mas queremos que todos tenham dignidade, né? Então essa imagem me marca muito, foi o dia que ele conseguiu passar no estágio, para quem viu o filme sabe o que eu estou falando, passar no estágio que ele tanto queria e mudou o jogo. Então, sim, é possível mudar o jogo econômico com o smartphone. 2, é possível mudar a sociedade, vidas e negócios e o jogo econômico com a IA. 3, ambos não são consumo, né? Muitas vezes se olha para um iPhone, e muita gente tem um iPhone porque é o símbolo de status social. Aqui nos Estados Unidos não é nada, mas no Brasil é, né? Acredito que em Moçambique seja também, uau, ele tem um iPhone, etc. Não, ele é fábrica, ele é escola, ele é escritório, ele é uma economia criativa e circular da nova era. E quando unimos isso à força da nossa comunidade, nós temos a chance de escrevermos, de fato, juntos, um novo capítulo global. E é por isso que a cátedra da CBS é um marco, porque mostra que tecnologia é inclusão, tecnologia é inovação e tecnologia é prosperidade. Muito obrigado. Professora, tem um microfone desligado, professora Paula. Não sei se a professora também, Margarida Fernandes, já chegou. Muito obrigada. Obrigada. Sim. Poderíamos, talvez, se o professor Dr. Lourenço permitir, qual seria a sequência? Partíamos para as questões ou qual seria a sugestão? Podemos Por partir mim, para as questões, mas em primeiro plano, tudo bem. sempre como disse, na Ilha do Ibo, temos o condão de agradecer o nosso convidado, de manifestar o nosso carinho, o nosso convidado, que é muito importante, antes de partir para qualquer outra coisa, dizer que o tempo, vocês não imaginam, nem nós imaginamos, qual é o preço do professor Emerson Pinha, qual é o preço à hora, e isto para nós tem um significado muito relevante do seu interesse, digamos, filantrópico de nos apoiar e de nos ajudar. Isto nós precisamos deixar gravado e com referência, né, ao professor Emerson. Portanto, o meu muito obrigado, o meu carinho para si, e que continue a apoiar-nos e a estabelecer este tipo de diálogo. Nós temos aqui pessoas que estão sempre presentes, a Maria do Seu Pata, o Elton, o Aires, eu não sei se o Aires tem alguma... O Aires, aproveita agora para fazer todas as perguntas, porque depois é mais difícil. Eu não sei se a professora, como disse, está aí a professora Mónica, a professora Maria do Seu, a professora Margarida Fernandes. Queria também ouvir delas, pelo menos uma palavra de agradecimento. Muito obrigado. Ui, e agora? Desapareceu. Meu Deus, desapareceu. Claro. Tá, pode falar. Agora, desapareceu-me tudo. Estamos ouvindo a senhora, professora. Posso falar então? Consegue? Por favor. Perfeitamente. Pode falar, professora. Foi extraordinário, gostei imenso. Excedeu tudo aquilo que eu podia esperar. Agora, para pôr em prática, realmente acho que é o mais importante e esperamos com
continuar a poder ter orientação, quer do professor Emerson, quer do professor Lourenço, não é? Porque é extraordinário tudo o que hoje nos apresentou. Muito obrigada. Só fico sem palavras, só me resta agradecer. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Queria ouvir também o professor Macó. O professor Macó foi meu professor quando eu tinha 12 anos. Ele está aqui a assistir. Professor Macó, já viu a diferença? Agora tenho o professor Emerson, já não ligo nenhuma. Eu queria agradecer a esta oportunidade de aprender. Sinto-me rejuvenescido depois de uma aula destas, com os meus 73 anos. Eu gosto de acompanhar esses momentos porque justamente desaceleram o meu processo de envelhecimento. E fico com a impressão de que ainda posso entusiasmar um outro jovem. Pode ser que apareça mais um Lourenço Dias que eu possa entusiasmar a fazer coisas assim desta envergadura. Porque, de facto, nós, os mais pequenos, os ditos, temos que encontrar formas de fazer um atalho para encontrarmos o caminho do desenvolvimento. E a smartphonização é certamente, fiquei mais convencido ainda de que este é o caminho. Muito obrigado. Creio que irei ser seu aluno de alguma forma. Tinha uma pergunta para fazer. Neste caso, aluno do professor Emerson. Tinha Uma uma pergunta. honra. Eu sei que Tenho uma já não pergunta a vai ser fazer. meu aluno, eu sei. Mas eu também sou aluno. Eu sou seu aluno internamente. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Macó. Sim, tenho uma pergunta para fazer, não sei se conseguem me ouvir. Sim, Consigo. o que é que fazer? Sim, Aires. Tinha referido sobre o ministro da Segurança ou Corrupção da Albânia, que agora é gerido por uma inteligência artificial. Não acredita que aí tem um certo risco de, se dependermos demais, demasiadamente, isso sair fora do controle, porque já estamos a dar muito poder a uma coisa que pode ser facilmente, porque a inteligência artificial ela vai cumprir a ordem. De qualquer forma ela vai seguir a ordem. Mas essa ordem, exemplo, se eu disser que quero um metal, ela vai procurar metal, mesmo que isso danifique o ser humano, ela só vai cumprir o objetivo. Então, quais são as limitações que acha que devem ter? Eu acho que, muito obrigado pela pergunta, Aires. Eu acho que um dos pontos que nós comentávamos é o ponto da governança e regulamentação, né? Então, a inteligência artificial ela não deve ser totalmente autônoma. Eu sou um dos grandes críticos a isso. Eu acho que, sim, precisamos ter algum processo de regulação e regulamentação para que ela, de fato, fique dentro do que usando o exemplo da Fórmula 1, dos guardrails, né? Para que ela não extrapole e, primeiro, não seja, entre aspas, burra, estúpida e faça tudo aquilo que a gente pede, né? Nós temos a sensação do ChatGPT que ele concorda com tudo o que quisemos, né? E quando ele deveria, de fato, falar a realidade. Dois, entender que dentro de um contexto como esse, no fim do dia, o ministro da corrupção da Albânia nada mais é que um agente de inteligência artificial para a construção de licitações e validações de licitações públicas, concorrências públicas, nada mais que isso. Isso está dentro de um contexto, de um escopo, que com a tecnologia, senhores, é possível que isso esteja dentro de uma base de dados interna do Ministério e abra-se uma pequena porta para o mundo externo para buscar melhores práticas, ou seja, faço uma licitação, uma concorrência sobre carteiras escolares, 1.000 novas cadeiras, né, escolares para os alunos. Eu preciso entender no mundo externo quanto está a média deste preço para que eu não seja enganado. E lá dentro eu consigo trabalhar com todos os meus dados históricos para tentar ser o mais assertivo possível, mas dentro de um limite, dentro de uma regulamentação, para que a IA não tome decisões totalmente sozinhas, né? Para que no final existe uma hierarquia, né? Uma ordem de escala e de governança. Ok? Teve um caso na Rússia
em que eles receberam um falso aviso de um ataque. Eu estou a Sim, esquecer o nome do senhor que estava lá. Mas ele parou para processar e viu que ok, isto é um falso ataque. Mas ele já estava. Podia é acionar as verdade. bombas a qualquer momento. E não, se fosse uma inteligência artificial naquele momento, era capaz de ter retornado o ataque. Pois é. Por isso a É, importância de ter a governança. Ela iria preparar para governar o ataque, mas sempre tem que ter lá o punching para apertar o botão. E o punching para apertar o botão, ele vai dizer, não, senhores, espassiva Pajauskas, é verdade isso? E aí ele outra, ia descobrir que não era. Por isso que é outra, importante, Aires, você está correto. outra parte também são os robots armados. Exemplo, a China já tem aqueles cães robots com armas. Sim, Eu não sim. acho que é uma boa ideia juntar isso à inteligência artificial. Sim, mas posso ser muito sincero contigo, ao mesmo tempo que eu sou um crítico, eu sou um entusiasta. Por quê? Porque eu acho que o ser humano erra mais. Em qualquer circunstância, o ser humano vai errar mais, né? E senão nós seríamos, depois de tantos mil anos, né, professora Paula, perfeitos, né? Então, eu acho que tem que se buscar naquilo que a inteligência artificial, sobretudo para tarefas repetitivas, né? E produtividade, ela executar e deixar o ser humano com a parte mais nobre da história. Eu gosto sempre de dizer que eu vi uma frase que é ótima. Eu quero a inteligência artificial para lavar as minhas louças e varrer a minha casa. Não quero que ela escreva o meu livro. Isso deixa comigo, né? Isso quer dizer o seguinte, né? Ok, eu deixo o trabalho até de digitar o que eu quero escrever no meu livro, mas eu digo para ela, eu comando ela. Então, nesse aspecto, Aires, eu concordo plenamente contigo. Sim. É para evitarmos uma situação do Matrix ou Exterminador do Futuro. É isso. Isso. Eu não duvido nada que cheguemos, mas isso é uma outra história. Uma Caminhemos. mesa de tomando uma cerveja em Maputo, nós conversamos. Tá certo. Quem mais, senhores? À vontade. Yeah. A Eu, mim, diga, Helder. eh, palavras me faltam eh, para descrever este momento. Eu acho que cada intervenção, essa é a segunda vez que tenho tido a oportunidade de ouvir o professor e consolida-me mais aquilo que, diferente dos outros webinars, que não muito importantes, mas o professor nos traz aqui uma abordagem que concilia a teoria e a prática e mostra-nos a sua aplicabilidade para o mercado e gerar valor às pessoas, portanto, e às organizações. Então, este diferencial é muito bom. E o facto também do professor despertarmos negócios dentro deste todo o processo, porque somos a business school e a razão de uma business school, portanto, é criar esta consciência de negócio, essa consciência de enxergarmos oportunidades onde há muitos desafios e através do telefone, como dissemos que o telefone já passou, já não é uma empresa, é uma escola, é um governo que só precisa de ser utilizado de forma útil para apropriarmos das oportunidades que o mesmo nos proporciona. Então, eu acho que a partir de hoje, mais uma vez, vou continuar a ser admirador do professor e esperamos que venha a Moçambique, embora esteja em Moçambique neste presente momento, para dar essas aulas a mais universidades, mas vamos criar essa comunidade, esta hub de CBS, para podermos fertilizar estas oportunidades que o professor nos propôs e muito obrigado. Eu quem agradeço. Muito bem. Ficou claro, ou está ainda mais do que claro que a smartização, sobretudo para a componente Smartphonização. educação. Smartphonização.
Smartphonização, exatamente. Smartphone. Smartphonização ou então smartphonização. Sim. Ou se não, Dizia eu que smartphone globalização. É sempre smartphone. smartphone globalização, é essa A expressão. palavra-chave é smartphone. Exato, smartphone globalização. Então, eu dizia que ficou muito claro que para a questão da inclusão já vamos sem tempo, não é? E para a questão do desenvolvimento também já seria necessário começarmos a pensar em infraestruturas na CBS e algum plano mesmo concreto para esta semente, porque sem dúvidas que traria-nos muita diferença para aquilo que seria a transferência de conhecimento para a juventude, não é? E estamos dispostos, não é, a colaborar, aprendemos bastante, não restam dúvidas que todos nós, com abordagens aqui deixadas, ficou claro que é possível alcançarmos uma vantagem competitiva, não é? Com esta inclusão. Não restam dúvidas disso, sobretudo para o ambiente acadêmico. Já está na altura mesmo de olharmos isto e como uma grande prioridade. Perfeito. Eu não sei se tem a professora Mónica Freitas. Não sei se está. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Lourenço. Enfim, estou em viagem, mas de toda forma, pronto, gostava de agradecer e saudar o professor Emerson. Bem-aja por ter aceitado o nosso convite. Eu sou professora na CBS há 2 anos, e sou professora auxiliar na Universidade da Beira Interior, em Portugal. É uma alegria imensa tê-la entre nós. Olha, ao ouvir a sua exposição, gostei imenso, embora não partilhe desse entusiasmo. Lembro-me de Charlie Chaplin, eu que sinto falta do Charlie Chaplin nessa altura, porque eu acho que ele faria no cinema uma crítica interessantíssima da entrada da IA no mercado de trabalho, porque eu tenho muitas dúvidas de que a IA venha melhorar a qualidade de vida em geral e a qualidade do trabalho. Eu acho que vai tender a acentuar-se mais as dificuldades, ou seja, quem trabalha em trabalho bom continuará a ter as melhores condições de trabalho e aqueles que se encontram em condições precárias em termos laborais continuar-se-ão. Mas, de resto, pronto, estamos cá para aprender com o professor Emerson e pronto. E o que eu puder fazer e podemos integrar essa discussão num futuro artigo, numa orientação de um aluno, porque eu acho que, pronto, há alunos que partilham desse entusiasmo do professor Emerson e vale a pena que eles conheçam pessoas entusiasmadas como o professor Emerson e não pessoas críticas como eu, porque senão, coitadinhos, enfim. Bem-aja por tudo, parabéns pela organização do evento e até um próximo evento. Bem-aja e professor Lourenço, bem-aja mais uma vez e continuação do bom evento. Com licença. Olá, Mônica, obrigado aí pelas palavras e depois eu lhe convido a ir ao LinkedIn e olhar alguns artigos e posts. Eu tenho sempre uma posição bem intermediária. Eu acho que a IA ela vai trazer muitos e muitos benefícios. Honestamente, eu acho que mais benefícios que malefícios, mas sim, ela vai impactar fortemente a empregabilidade de algumas pessoas que hoje têm profissões que claramente poderiam ser substituídas pela automatização, e nesse ponto você está coberta de razão, porque isso pode, num primeiro momento, ampliar as diferenças sociais, mas ao mesmo tempo em que pessoas como nós temos todo o papel do mundo de não apenas sermos entusiastas, como mencionado, ou críticos, mas, de toda maneira, ok, como que eu posso contribuir para que eu consiga mitigar essas diferenças e incrementar aquilo que de positivo.
E agradeço demais, a professora Mônica, a intervenção. Muito bem. Mais alguém? Gostaria de comentar que eu deixei meus endereços de LinkedIn para quem quer se conectar e fique à vontade. Deixei meus endereços no Instagram das iniciativas que eu tenho. Uma delas é um evento internacional, cujo primeiro evento será dia 10 de novembro, que é o dia da inauguração também do Web Summit, em Lisboa, no Parque das Nações. Então, para aqueles que estão em Portugal e gostariam de ir, eu coloquei o site provisório, por enquanto, que é o aitour.store, mas será o aitour.ai, né? E também deixei o link do meu podcast, tudo isso no chat, porque ali eu tenho uma série de discussões, inclusive falando do futuro do trabalho e de todos os benefícios e riscos da inteligência artificial. Muito obrigado a todos. Eu não queria fechar sem ouvir o Elton. É muito importante para mim. Conforme o professor Era Emerson, muito conforme o professor Emerson disse que gosta de futebol, foi um show de bola. Não há palavra, show de bola. Você está parecendo o Vinícius Júnior, o cabelo assim, o nosso 11 da seleção. É isso que ele quer. É isso que ele quer. Muito obrigado pela aula, professor Dr. Emerson. Foi um show de bola, sem mais palavras. Muito obrigado. Obrigado, Elton. Não sei se o professor Macó percebeu porque é que eu convidei também o professor Elton, ao meu colega Elton, para se dirigir a nós. Algo que isto não tem acontecido em nenhuma parte do mundo. O Elton, eu devo dizer-vos que ele vive em Nhagoi e vive comigo na CUP. Passa a maior parte do tempo em Nhagoi e vive comigo na CUP. E o que eu lhe tenho dito é que o conhecimento não tem hierarquia. O conhecimento não tem hierarquia. Este trabalho que nós estamos a fazer na CBS, com o professor Helder, com a professora Paula é da FDC, e é importante que ela esteja aqui presente. Então, mais uma vez, não sei, a professora Margarida não está disponível, com muita pena, mas teríamos muito gosto de ouvi-la, professora Margarida Fernandes. Professor Emerson, o meu sincero agradecimento, e volte sempre à nossa escola, que dela já faz parte. Agradecer à professora Maria do Céu por estar presente e pelos seus contributos sucessivos da CBS, e a todos, a professora Paula, queira, por favor, assumir o controle para dar seguimento à concretização do lançamento desta cátedra. Muito obrigada. Professor Emerson, ficou o nosso imenso agradecimento pelo seu contributo. É com grande prazer que anunciamos o lançamento da nossa cátedra e, por via dessa, devolvo a palavra ao professor Lourenço Dias para o segmento. Obrigada. Professor, com viva grande terminamos e agradecemos mais uma vez as suas palavras, os seus ensinamentos, e dou-lhe a palavra para ser o professor a fazer o encerramento. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, agradeço demais e sempre me coloco à disposição de todos vocês. Um abraço a todos. Obrigado. Viva! Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Hoje não tiramos a foto? Já sei. Sim, podemos. Sim.
professor já saiu. Sim, mas até porque eu tenho algumas aqui, não sei se depois posso partilhar. Perfeito. Muito bem, depois eu partilho as que tenho, já está. Obrigado. Muito Ok, obrigado pela obrigada. oportunidade. O professor está com o micro desligado. Vamos fazer mais uma foto. Eu não saí. Mais uma, ótimo. O professor Emerson já saiu, mas pronto, fica sempre para a memória da instituição. O Obrigado. professor Helder já saiu, mas fica, Não faz mal. vai ficar. O Ótimo. Aires pode fazer a foto e guardar. Obrigado. Ok. Professor Macol, muito obrigado pela sua presença. Apareça sempre. É sempre uma honra. Eu é que agradeço pela oportunidade de aprender. É Obrigado. rejuvenescer. Um abraço. Obrigado. Viva. Um abraço. Muito obrigado a Obrigado. todos. Boa tarde. Então, até amanhã, meus colegas. Muito obrigado. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Muito obrigado. Até amanhã. Boa Até noite a amanhã. todos. Obrigado, Até professora amanhã. Paula. Professora Paula, Até muito amanhã. obrigado por este momento e obrigado por nos ensinar. Obrigado, professora. Obrigada. Obrigada, eu. Obrigada. Com licença. Com a permissão desde o engenheiro Pinto Júnior, podemos encerrar ou sair da reunião. Bom, vamos encerrar, deixa eu encerrar a gravação. A gravação está parada.